Olá, boa noite. Gostaria de compartilhar hoje com vocês um pouquinho da palavra do Senhor e uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu espero que possa, de alguma forma também, contribuir aí para a sua vida, para que você tenha também entendimento, algo que o Senhor venha falar com você também, assim como Ele falou comigo, assim como Ele sempre quer nos mostrar através da palavra dele, através do Espírito, através de tudo que nos move quando nós temos, o Espírito Santo habitando dentro de nós, quando nós confiamos em Deus, quando nós entendemos os planos do Senhor. E hoje nós estamos em mais uma live aqui da Igreja CCA e normalmente a gente estava fazendo o livro de Provérbios, mas dando continuidade às lives e trazer uma mensagem especial para alguém neste dia, nós estamos fazendo, cada um vai falar um pouco daquilo que o Senhor falou e ministrou com cada um de nós, né? Não vai ser somente provérbios. Então hoje eu vim aqui para trazer essa palavra para vocês e dizer que o Deus é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor que nos guia, é aquele que fez o maior e melhor plano de todos os planos para nós, né? É aquele que nós devemos confiar totalmente. E é sobre confiança, sobre confiar em Deus que eu queria falar hoje com vocês. Trazer um pouquinho da minha experiência, do que é confiar, que não é fácil. Então eu vou começar aqui com uma oração e depois eu vou dar continuidade àquilo que eu quero trazer para vocês hoje. Amém? Senhor, nós estamos aqui hoje, Pai, para trazer um pouco mais da Tua palavra revelada sobre nós, Senhor. Que o Senhor possa me usar mesmo, Senhor, como instrumento, como Tua filha amada, Senhor, como alguém que quer passar uma mensagem à pessoa que está ouvindo agora, Senhor. Me usa, me conduza, e é através da Tua palavra que nós somos guiados, que nós somos conduzidos, Senhor. E que nada que eu diga aqui seja de mim ou que eu esteja falando por mim, mas que eu esteja falando pelo Senhor, da forma que o Senhor está conduzindo pelo Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor nos usa mesmo, Pai, para estarmos nas redes sociais falando da Tua palavra, para estarmos aqui hoje unidos, falando da Tua palavra, lembrando quem Tu és, quem é o Deus que nós devemos confiar. E eu te agradeço, Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é em minha vida. Eu te agradeço por me despertar, por estar comigo mesmo em todos os momentos, por não me deixar, Pai, esquecer de quem Tu és, porque em muitos momentos eu fui fraca, em muitos momentos eu me deixei levar e não te buscar e não entender que é somente o Senhor, o Deus Consolador, o Deus que cura, o Deus que opera milagres, o Deus que sempre foi Deus, o Deus de ontem é o mesmo de hoje e é o mesmo Deus que está também no futuro. Nós cremos em Ti e te peço, Senhor, abençoa esta noite, abençoa este momento, para que nós possamos ser conduzidos através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, meus irmãos. A paz, Senhor, Inajá. Tudo bem? Hoje eu vim aqui para trazer uma palavra para vocês. Vai ser de uma forma bem breve, bem rápida.
não vou me prolongar. Então eu vou começar a ler alguns versículos que eu destaquei aqui. E o tema que eu trouxe hoje é um tema que, na verdade, serviu muito para mim, né, nos momentos em que eu estou passando, que eu passei, na minha caminhada com Deus. Amém, minha irmã Inajá. Lembrei de você também quando eu estava ministrando hoje sobre o Senhor, sobre o que nós conversamos domingo. Inclusive, era uma das coisas que talvez eu trouxesse aqui como um exemplo. Eu falo isso porque nós conversamos, né, sobre quando você me falou da sua situação, dos dentes, as lutas que você vem passando. E quando eu também te falei sobre confiar em Deus, também faz parte da nossa fé. Porque quando nós temos fé, a gente não coloca, a gente não vê somente o lado humano, né? O lado de que por nossas mãos nós não vamos conseguir, porque para nós é impossível conseguir algum tratamento, é impossível. Imagina como eu vou conseguir esse tratamento, ou esse valor, ou, né, aos nossos olhos a gente não consegue imaginar. Por quê? Porque nós só estamos olhando as coisas, as circunstâncias da vida. E quando a gente olha para o Senhor, quando a gente tem o entendimento de quem Ele é, de quem realmente Ele é e o que Ele faz, aí, minha irmã, vai depender da nossa fé, vai depender daquilo que nós cremos e de quem e como nós confiamos, que é nesse Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz coisas que a gente nem imagina. Por quê? Porque esse Deus é o mesmo Deus que operava milagres. Sabe quando vocês escutam pregações e quando a gente lê a Bíblia, né? Tudo está na palavra do Senhor, então não tem nem como falar que não está. A palavra de Deus foi deixada como uma forma da gente crer naquilo que Ele deixou para nós. Então, lá na palavra dele, diz que Ele operava milagres, diz que Ele sempre fez o impossível, diz que Ele é todo-poderoso. Então, Ele é o mesmo Deus de hoje. A gente só está vivendo em um mundo, em um tempo diferente. Não é nem um mundo, né? É um tempo diferente, né? Não é o mesmo tempo que quando tudo começou. Mas o Deus que opera milagres, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que faz o impossível é o mesmo Deus de antes. A gente não pode esquecer disso. E a palavra de hoje que eu venho compartilhar com vocês é realmente essa, é de confiar neste Deus. É não deixar que os problemas, as situações difíceis, simplesmente nos seguem, né? Nos deixa. Poxa, se eu estou compartilhando aqui, se você entendeu, se você é crente, se você já entendeu que Deus existe, que Deus, né, através de Jesus é a nossa salvação. Se você já entendeu os planos do Senhor, que quem crê será salvo, por que ainda você continua andando, desconfiando que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não... Por quê? Porque você está confiando só nas suas próprias mãos, porque você está confiando somente naquilo que você é capaz de fazer. Se esquecendo de quem te deu a capacidade e se esquecendo de quem opera milagres, opera cura, faz o impossível acontecer. A gente se esquece, meu irmão, a gente deixa que as coisas dessa vida, que os problemas, eles diminuem a nossa fé e ainda nos faz esquecer desse Deus que fez cego ver, que perdoa todos os pecados, que
opera todos os milagres, que não está aos nossos olhos e muito menos ao nosso alcance. Então, que a gente possa mesmo entender o poder desse Deus, que a gente possa mesmo entender e confiar nesse Deus todo-poderoso. Porque muitas vezes a gente se esquece e a gente se deixa levar, né? Então eu peguei esse exemplo seu, Inajá, mas eu queria compartilhar com você que com todos aqui sobre essa confiança de Deus, porque eu vou ler um versículo aqui que fez muito parte da minha vida recentemente. Teve um momento da minha vida, vou falar rapidamente, resumidamente, em que eu não me imaginava ter mais de um filho, né? Então eu sempre sonhei em ter um único filho, uma única filha, inclusive uma menina, e Deus me presenteou com uma menina, que hoje tem 6 anos, e não estava nos meus planos ter um segundo filho. Eu não esperava, não imaginava. Mas enfim, aí demorou um pouco, né? A gente fica naquela, será, não será? Eu, né, ficava assim, mas o Senhor, ele veio para cumprir algo que estava nos planos dele. Então, assim, quando eu descobri que eu estava grávida pela segunda vez, eu fiquei um pouco desesperada, no sentido de não estava nos planejamentos, e também porque, sabe quando você se vê numa situação que você fala, meu Deus, como que eu vou fazer agora, né? Por quê? Porque eu estava pensando somente nas circunstâncias. Eu falo que filho, a gente tem que ter dedicação, que filho, a gente, né, tem que ter gastos, e você tem que ter mais tempo, e você tem que ter mais... Tudo vai ser em dobro, então eu imaginava muito dessa forma. Eu falava, não, eu não consigo, e aí eu fiquei um pouco desesperada, eu fiquei um pouco abatida no começo, mas o Senhor, ele falou muito profundo no meu coração. E esse versículo é um versículo que eu vou ler agora, que é o versículo que me trouxe paz, e principalmente por saber que é só nele que eu posso confiar. Eu vou ler aqui para vocês agora. O versículo é 1 Coríntios 10:13 e diz assim: difícil confiar em Deus em meio às tempestades, angústias... Não, desculpa, tô lendo no lugar errado. 1 Coríntios 10:13, que tem tudo a ver com isso que eu li, mas é outra parte que começa. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, esse versículo, 1 Coríntios 10:13, falou muito comigo nesse momento em que eu achava que eu não ia suportar, que talvez eu não ia dar conta, né? Isso tudo vinha na minha cabeça, que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Meu Deus, como que eu vou dividir, né? O meu amor dessa forma? Não era assim. Então Deus, ele confortou o meu coração quando eu decidi e quando eu o busquei, quando eu decidi descansar nele. E é só dessa forma, meus irmãos, que nós vamos conseguir ter paz, que nós vamos conseguir entender os propósitos de Deus. Porque tudo que ele faz tem um propósito. E lendo esse versículo, ele deixa muito claro que ele jamais vai nos dar um fardo maior do que aquilo que a gente possa carregar. Em nenhum momento, né? Eu dei um pequeno exemplo, né, sobre a minha segunda gravidez, mas você pode até questionar e falar assim, mas o seu problema, né, nem se compara com o meu, né? Eu tenho problemas muito maiores, muito mais sérios. E na verdade, não é independente de qualquer problema. E o problema do outro nunca vai ser, na verdade, maior ou menor
né? Cada um tem os seus fardos, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, os seus medos, e isso é muito particular de cada um, mas o Senhor deixa claro que independente do problema, independente da circunstância, independente da situação, Ele jamais dará algo maior do que aquilo que a gente possa carregar. Então, confiar primeiramente dessa forma, que eu entendi, que foi quando num desespero, que foi quando numa angústia, medo, insegurança, eu sei que nele eu posso confiar. Eu sei que nele eu tenho a certeza de que ele é o meu sustento, de que ele me consola, de que ele sabe de todas as coisas, de que ele vai providenciar e que nada ele vai me deixar faltar. E além disso, a gente também precisa entender que confiar no Senhor também é estar sempre em busca de caminhar junto com Ele, né? Não basta só a gente confiar e vou ficar aqui agora esperando, confiando, né? Vou ficar aqui agora só confiando e deixa lá Deus agindo. E na verdade Deus também espera que nós façamos a nossa parte. Não podemos esquecer disso, né? Confiar, crer, buscar em todo tempo, saber e conhecer e ter mais intimidade com esse Deus, entender mesmo quem Ele é, ter experiências com Deus, se aprofundar com Deus, porque quando nós buscamos Deus e confiamos em Deus, nós também, isso é automático, nós passamos a ter escutas ativas, né? Ouvimos Deus de forma mais clara, entendemos de forma mais fácil. Por quê? Porque muitas vezes a gente se distancia de Deus e aí bate o desespero, bate a insegurança, e aí vem todos esses sentimentos, vem todas essas situações que nos afastam. E aí é quando a gente precisa se colocar, buscar. Por isso que eu falei que eu passei por momentos de fraqueza no sentido de me deixar mesmo, ficar mesmo fraca espiritualmente, estacionada, não buscar, não orar, não fazer nada, jejuar, e isso foi me consumindo, isso foi realmente, eu fui percebendo o quanto eu estava dependendo somente das minhas emoções, dependendo somente daquilo que eu esperava, daquilo que eu imaginava como seria. Ai, meu Deus, como vai ser? Ai, como vai ser? E só pensava coisas que me traziam infelizmente, essas coisas ruins, né? E quando nós estamos vivendo uma vida com Deus, nós temos experiências com Deus. E isso é lindo, porque as nossas experiências se tornam testemunho e a gente consegue não só ficar na história que está na Bíblia, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a história da Bíblia, a gente entende os acontecimentos, a gente percebe o que e percebe, e Deus fala conosco através de tudo que aconteceu, que está ali registrado. Mas a gente também, além disso, de entender, do Senhor falar conosco, a gente tem experiências com Deus. Isso que é maravilhoso. É isso que a gente não pode perder. É isso que a gente tem que estar o tempo todo buscando. Porque as experiências com Deus faz a nossa fé crescer e faz a nossa confiança em Deus aumentar. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é a confiança em Deus de uma forma linda, de uma forma especial, de uma forma de convivência mesmo, de natural, de ser natural, de você ouvir Deus através
de uma música, um louvor, de uma pregação, de quando você lê alguma coisa, você fala, Senhor, o Senhor está falando comigo. É estar sensível mesmo a essas questões te transforma, te traz ficar mais pertinho de Deus, faz com que você confie mais em Deus também. E é isso que eu venho falar para vocês hoje. Quando eu me coloquei, quando eu passei mesmo a entender que eu estava um pouco fraca na minha fé, um pouco fraca e não estava buscando, o meu olhar ele se fechou totalmente para perceber que eu estava precisando de mais, de algo mais, para entender que só o Senhor é capaz de me dar esse algo mais. Amém? Então eu queria só ler mais alguns versículos aqui que fala exatamente disso, que eu trouxe um pouquinho para vocês hoje, para reflexão. Eu acho que isso é só uma reflexão hoje mesmo, para a gente entender um pouquinho sobre confiar em Deus, sobre ter Deus como nosso suficiente, Salvador, Consolador, o único que nos sustenta mesmo, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer problema. E é esse ponto principal que o Senhor falou comigo e que me mostrou, e é esse ponto que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje, tá bom? Então eu coloquei aqui Salmos 18:2, onde diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ou seja, Deus é a nossa rocha, é onde a gente tem que se fortalecer, porque é somente nele que nós vamos conseguir ser fortes. Em Salmos 9:1-2 também diz: Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ou seja, a nossa fortaleza. A fortaleza é aquilo que nós temos como algo grandioso mesmo, que é o único sustento. É onde nós realmente confiamos, e é somente em Deus. O próximo, Salmos 9:10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. E aí esse Salmo 9:10, ele está muito relacionado àquele que busca o Senhor, né? Porque se você conhece o Senhor, se você o busca, o Senhor ele jamais te abandona. O Senhor ele jamais te deixa desamparado. É aquilo que eu falei. Quanto mais a gente tem intimidade, quanto mais a gente busca, mais a gente tem vida com Deus, mais nós conhecemos o Senhor. É o que diz esse salmo. Quanto mais quem conhece o teu nome confia em ti. Então, para confiar em alguém, nós precisamos conhecer. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais nós vamos confiar. Então, mas nós devemos buscar mesmo esse Senhor. Em Naum 1:7 diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E é isso mesmo, gente, porque o Senhor, ele é bom o tempo todo. E ele sabe de tudo, de tudo. Ele sabe dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas inseguranças. Ele sabe, mas ele nos quer perto. Nos quer perto. Quer que nós confiamos nele, para que ele assim possa operar aquilo operar milagres, operar coisas boas, trazer mesmo paz às nossas vidas.
Então, são esses versículos que eu destaquei como confiar em Deus, como buscar o Senhor em todo tempo, como estar próximo, como realmente aumentar a nossa fé, não desistir mesmo de estar na presença do Senhor, e quando estiver fraco, ore e busque mais. Porque é quando nós estamos fracos que nós somos fortes, diz a palavra do Senhor. Então, quando nós estivermos fracos, que a gente busque mesmo essa fortaleza, esse amor de Deus mesmo, que a gente às vezes esquece. Ele deixou, o Espírito Santo habitando aqui dentro de nós, para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos ter esse contato com Ele. Então, aquele que tem o Espírito Santo habitando aí dentro, entende o que eu estou falando e sabe que é através dele, que ele pensou nisso, inclusive, não nos abandonou, deixando o Espírito Santo para morar aqui com a gente e para interceder por nós e para que a gente possa sempre estar buscando Ele através do Espírito Santo. Porque Deus, Ele vai cuidar de você onde você estiver. Deus, Ele vai estar com você onde você estiver. Basta você mesmo se colocar, se posicionar e buscar Ele mesmo, em todo o tempo. Confiar. Para finalizar mesmo aqui agora, que já são 8h27, um exemplo de confiar em Deus cegamente. Eu ouvi esses dias um exemplo de um pai falando, do filho, que ele pediu para o filho subir, colocou o filho em cima da mesa, e aí pediu para o filho virar de costas e fechar o olho, e falou assim: agora se joga nos braços do pai, que eu vou estar aqui com os braços te segurando. E aí, ao mesmo tempo, ele imaginou: ele não vai fazer isso, né? Aí o menino simplesmente fechou o olho e caiu, se derramou assim para trás, se debruçou para trás e caiu nos braços do pai. E ele realmente descansou ali, falou. Então é um exemplo que ele até deu esse exemplo, e eu lembrei de situações, até com a minha filha, com o meu esposo, dele fazendo isso em alguns momentos, de ele colocar ela em algum lugar e falar: agora pula aqui no colo do papai que eu vou te segurar, Então é a certeza que a criança tem de que ela vai estar segura nos braços do pai dela, ou de alguém que ela confia muito. E isso, o exemplo que ele deu é perfeito. Por quê? Porque a gente muitas vezes não faz isso. Porque o medo nos paralisa, as coisas desse mundo nos paralisa, porque a gente sabe que Ele é um Deus poderoso, que Ele é o Deus das nossas vidas, mas muitas vezes a gente fala: Senhor, não, será? A gente duvida dessa capacidade de Deus trabalhar na nossa vida, da capacidade que Deus tem para exercer esse poder na nossa vida, E por que essa criança fez isso, Por que normalmente os filhos fazem isso com os pais que confiam tanto? Porque eles conhecem, eles sabem quem é uma pessoa maior que eles, que cuida deles, que faz coisas incríveis por eles, que dá amor, que tá ali, amparando, cuidando, e que cuida da família, que é a pessoa que realmente demonstra essa autoridade de cuidado, E para ela isso tá na cabeça dela. Por que eu não vou confiar em uma pessoa que faz tanto por mim? Por que eu não vou confiar em uma pessoa que me ama tanto? E a criança simplesmente vai lá e confia porque ela conhece aquela pessoa em quem ela está confiando. Então, meus irmãos, é isso. Só para finalizar, esse exemplo resume tudo o que eu quis dizer. Que quando você confia em alguém, em Deus, no caso, quando você confia em Deus, para você confiar verdadeiramente, se derramar e falar: não,
estou passando aqui por esta dificuldade, mas eu creio, eu confio que Deus está junto comigo. Então, para você confiar, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa mesmo se aprofundar, ir buscar mesmo esse Deus, estar mesmo na presença dele, orar, jejuar, andar, caminhar com ele o tempo todo. Não só nos momentos difíceis e não só quando convém. E não só também quando domingo, né? Que é o dia de culto. Mas é o tempo todo, meus irmãos. Então busquem mesmo a presença do Senhor. Essa é a mensagem que eu quis trazer hoje aqui para vocês. Uma mensagem simples, mas eu creio que possa edificar um pouco sua vida. E que o Senhor mesmo falou ao meu coração, assim como eu espero que Ele tenha falado ao seu também. Eu espero que vocês fiquem bem, que o Senhor dê uma boa noite, que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor possa fazer parte da vida mesmo de vocês em todos os momentos, sejam no momento difíceis, sejam nos momentos bons, mas que nós possamos confiar mesmo cada vez mais no Senhor e entregar mesmo. Senhor, estou passando aqui essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor vai passar junto comigo. E é isso, meus irmãos, confiem nesse Deus, que Ele é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem com a paz do Senhor e que o Senhor traga novidades, boas notícias para vocês, para todos nós. Em nome de Jesus.